Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez com essa live para a glória do nome de Jesus, aí buscando adorar a Deus acima de tudo. Então, você que está nos vendo, que ainda vai nos ver, que está chegando agora, que vai chegar, que Deus abençoe sua vida e que juntos nós possamos nessa noite adorar a Deus. Então, essa live hoje é especial novamente para as mulheres. Eu, missionária Valéria, representando o movimento Big Mia, movimento recuperando a identidade da mulher cristã. Então, que Deus abençoe você mulher que está chegando, que vai chegar, seja muito bem-vinda. E você, homem, que também estiver vendo essa live, seja muito bem-vindo para a glória do nome de Jesus. Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios, dominai a potestade inimiga, em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedei do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos nessa live, cujo tema é a verdadeira devoção. Estamos na parte 2, onde vamos falar um pouquinho dos pensamentos de São Francisco de Sales, o doutor do amor divino. Olha que maravilha. Então, seja muito bem-vindo e vamos estar aqui falando um pouquinho do que se trata a verdadeira devoção. Amém? E São Francisco de Sales diz, vou voltar um pouquinho daquilo que está dizendo que nós estamos falando já da formação passada, e São Francisco de Sales diz, a verdadeira devoção pressupõe o amor de Deus e é o mais perfeito amor a Deus. Então, quando nós falamos de perfeita, de verdadeira devoção, nós estamos falando de um amor verdadeiro a Deus. Nós não estamos falando simplesmente de exercícios de piedade, de palavras repetidas. Não, nós estamos falando do verdadeiro amor a Deus, que faz com que a nossa vontade se una à vontade de Deus. E São Francisco de Sales diz que esse amor, ou seja, o verdadeiro amor a Deus, ele se chama, no seu primeiro grau, de graça. E o que é a graça? A graça é aquilo que adereça a nossa alma e a torna bela aos olhos de Deus. Então, por isso o anjo Gabriel, quando anunciou a Virgem Santíssima, ele disse, ave cheia de graça. Maria era bela aos olhos de Deus, Maria era adornada por Deus. Por isso, nós também, mulheres cristãs, somos chamadas a viver em estado de graça. Ou seja, a nos tornar bela aos olhos de Deus. Não nesse pensamento secular e mundanizado, onde hoje, nós precisamos prestar culto ao corpo, precisamos estar no padrão de mulher magra, porque se estiver no padrão de mulher mais gordinha, já não interessa muito para as pessoas. Não nesses pensamentos mundanizados, secularizados, mas sim bela aos olhos de Deus. E como ser bela aos olhos de Deus? Na alma. Ser uma mulher espiritual. Não que você não precise cuidar da sua aparência, que você não precise cuidar do seu corpo. É claro que precisamos, Somos templos vivos do Espírito Santo. Mas precisamos também ser belas aos olhos de Deus. Precisamos estar aí unidas ao coração de Deus. Precisamos ser revestidas da graça. Então, esse é o primeiro grau do amor a Deus. Do amor a Deus acima de tudo, ser revestido da graça. O segundo grau é a caridade,
ela nos dá força e vigor para praticar o bem. Depois eu te digo, você vai demorar ainda, vai? Eu vou ligar de casa. Caridade, ela nos dá força e vigor para praticar o bem. Então, a caridade, meu amado, ela é um dom de Deus para que nós possamos ser pessoas de força e vigor. A caridade, ela fortalece a alma. A caridade, ela dá vigor à alma. Por isso, caridade nos dá força e vigor para praticar o bem. É a caridade que nos dá força, é a caridade que nos dá vigor, é a caridade que nos faz praticar o bem. Então, esse é o segundo grau de uma alma que ama a Deus acima de tudo. No primeiro grau, ela é bela aos olhos de Deus. No primeiro grau, ela é cheia de graça. No primeiro grau, ela é adornada por Deus. Então, ela passa a querer agradar a Deus. Ela passa a querer fazer a vontade de Deus. Ela busca fazer a vontade de Deus. Conhecer e fazer a vontade de Deus. No segundo grau, ela passa, o Senhor a abençoa com o dom da caridade. Ou seja, ela é fortalecida, ela é vigorada para praticar o bem. Ela recebe da parte de Deus força e vigor para praticar o bem. Então, ela é revestida de caridade. Mas não basta agradar a Deus, não basta agradar ao próximo somente. Primeiro grau, se agrada a Deus, graça. Segundo grau, se agrada ao próximo, caridade. Terceiro grau, devoção. E aqui algo extraordinário que São Francisco de Sales diz. Na devoção, nos faz praticar o bem, mas de uma forma frequente, pronta e cuidadosa, atingindo o maior grau de perfeição, que é amar a Deus acima de tudo. Então, existem 3 graus para uma verdadeira devoção. Graça, onde nós somos adornadas por Deus e começamos a ser belas aos olhos de Deus. Segundo grau, caridade, somos fortalecidas, revigoradas para praticar o bem. Começamos a fazer o bem ao próximo, que também é o bem a Deus. Começamos a fazer o bem. E quem é o bem? O bem é Deus. Então, começamos a fazer todas as nossas ações, como a própria palavra de Deus diz, tudo o que façais, façais em nome de Jesus. Então, nós somos aí fortalecidos para o bem. Começamos também a fazer o bem ao próximo. O bem que o próprio Cristo fez nos anos que caminhou sobre essa terra e faz até hoje nas nossas vidas. Mas depois atingimos o terceiro grau, que é o grau da verdadeira devoção, onde nós praticamos o bem, mas de forma frequente, de forma pronta e cuidadosa, atingindo o maior grau da perfeição. Ou seja, nós fazemos sem esperar recompensa. Nós fazemos o bem porque amamos a Deus acima de tudo. Nós não nos preocupamos se outra pessoa vai agradecer, se outra pessoa vai fazer de volta, se nós vamos receber recompensas aqui na terra. Nós não nos preocupamos com nada, nós simplesmente fazemos o bem. Em todas as nossas ações. As nossas ações são fortalecidas pelo bem, o bem que é Deus. E nós começamos a ter a verdadeira devoção, a praticar o bem de forma frequente, de forma pronta e de forma cuidadosa. Então, você, mulher de Deus, você precisa entender que amar a Deus acima de todas as coisas, São Francisco de Sales nos coloca em 3 graus. Primeiro grau, graça, onde, mais uma vez repetindo para você entender bem, você é revestida pelo poder de Deus, pela graça de Deus e se torna bela aos olhos de Deus. Segundo grau, caridade, você começa a praticar o bem, você é fortalecida, você é revigorada pelo dom do Espírito Santo, pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações, que é o amor na essência, Deus é amor. Você é revestida por Deus, você é revestida pelo amor de Deus e começa a praticar o bem. Terceiro grau, devoção. Você pratica o bem, mas agora sempre, em todas as suas ações. Você não mais tem desejo de fazer o mal a ninguém. Você perdoa, você ama, você faz porque você ama. Você não faz mais esperando recompensa ou querendo alguma coisa em troca. Você simplesmente faz. Porque agora você atingiu o maior grau de perfeição. E nós podemos ver que é uma mulher que foi revestida com esse
amor a Deus acima de tudo, foi a bem-aventurada Virgem Santíssima. Então é a ela que nós devemos recorrer para que possamos atingir esse maior grau de perfeição, que é a verdadeira devoção. Amém? São Francisco de Sales também fala: pecadores são homens terrenos que vão se arrastando de contínuo à flor da terra. Quem são os pecadores? São homens que vivem, assim como a palavra de Deus diz, vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Quem são os pecadores? Esses são os homens cristãos, os homens que aderiram a Cristo pela fé, os homens que vivem a fé. E quem são os pecadores? São homens terrenos que vão se arrastando de contínuo à flor da terra. Ou seja, homens que vivem se arrastando para o pecado, homens que vivem se arrastando para as coisas terrenas, homens que são arrastados simplesmente por aquilo que é mundanizado, por aquilo que é secular, por aquilo que não está de acordo em nada com a vontade de Deus. Esses são os pecadores convictos, amém? E nós precisamos aí entender que existem muitas mulheres que são pecadoras convictas, que são pecadoras que vão se arrastando pelo mundo e não querem aderir à prática do bem, não querem ser adornadas pela graça, não querem agradar a Deus, não querem ser revestidas de caridade, não querem praticar o bem, simplesmente acham que praticar o bem é dar a quem tem fome, vestir quem está com frio, dar comida a quem tem fome. E a igreja nos ensina, o próprio Cristo nos ensina que isso são ações de quem é revestida pelo bem, mas são simplesmente ações. O verdadeiro bem é Deus. Então, tudo que você fizer for revestida do bem que é Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Senão, você está simplesmente tendo ações de caridade, mas não está sendo caridosa. Amém? Então, existem muitas mulheres hoje, não só mulheres, homens também, que vão se arrastando pelo pecado sem querer estar na presença de Deus. E é preciso dizer isso, porque é preciso que a gente assuma. Uma coisa é você cair em pecado. É você estar na graça, você está querendo fazer a vontade de Deus, mas por um lapso, alguma coisa que aconteceu, você caiu em pecado. O sacramento da reconciliação, da confissão está aí para te ajudar. Assim como a palavra de Deus diz, né? Se você se reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado, Deus aí está pronto, justo para te perdoar. Né? Uma coisa é você cair em pecado, outra coisa é você permanecer no pecado por livre decisão. Porque você não quer obedecer a Deus, porque você não quer fazer a vontade de Deus. Não é questão mais de fraqueza. Você sabe que você consegue, você sabe o caminho, você sabe o que Deus pede, mas você não quer. Então é preciso que você, mulher, que está aí nessa condição que São Francisco de Sales diz, pecadores, homens e mulheres terrenos que vão se arrastando sobre a terra, que você consiga reconhecer que você está no pecado, porque você realmente não quer fazer a vontade de Deus. Amém? Esses são os pecadores. Agora, quem são os justos? São homens ainda imperfeitos, que se elevam para o céu pelas obras, fazendo-o lenta e raramente, como uma espécie de peso no coração. Olha que interessante isso. Quem são as mulheres e os homens justos? São aqueles que ainda são imperfeitos, mas que se elevam ao céu pelas obras. Estes são os homens justos, que, como eu dizia, caminham na graça, são revestidos da caridade e estão a caminho da verdadeira devoção. Estão se elevando ao céu pelas obras. E que obras? A prática do bem, de forma constante, de forma verdadeira, de forma prontificada, onde você vivia uma vida em pecado, vivia uma vida como mulher pecadora, como homem pecador, mas você aderiu a Deus. E porque você aderiu a Deus, hoje você ainda é imperfeito, mas você está se elevando pelas obras, porque você se arrependeu, porque você agora está fazendo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Então é preciso que nessa noite você, mulher, possa aí reconhecer. Você hoje é uma mulher pecadora ou você é uma mulher justa?
Pecadora porque se arrasta pela terra cometendo pecados e não quer se arrepender, não quer fazer a vontade de Deus. E justa porque você ainda é imperfeita, mas você está buscando, está se elevando ao céu pelas obras, pela prática do bem que você está fazendo. Olha que coisa maravilhosa, que ensinamento lindo de São Francisco de Sales. Como nós precisamos aprender, nós que somos mulheres, como nós precisamos aprender com os santos. Como nós precisamos aprender com a igreja. E olha que interessante, São Francisco de Sales ainda diz: o que é a devoção sólida? Somente almas possuidoras de uma devoção sólida são a semelhança das águias e das pombas. Se exalçam a Deus por voo vivo, sublime e incansável. Então, entenda bem o que São Francisco de Sales diz. Como ter uma devoção sólida? Só se tem uma devoção sólida as almas que são a semelhança das águias e a semelhança das pombas, que voam para Deus de forma viva, sublime e incansável. Então, se você não tem essa prática constante de fazer o bem, se você faz o bem em determinados momentos, mas em outros não, se você é uma pessoa inconstante, uma pessoa morna, se você é uma mulher que você verdadeiramente não tem constância na prática do bem, você, por enquanto, só vive na graça e na caridade, mas não alcançou a verdadeira devoção, São Francisco de Sales diz que só alcança a devoção sólida as almas que são como águias e pombas, ou seja, que voam na direção de Deus de forma viva, sublime e incansável. Não se cansam de buscar a Deus. Eu pergunto para você, mulher, nessa noite, você, mulher que é chamada a ser mulher bigmia, mulher da palavra, você precisa ser uma mulher incansável na busca de Deus. Você está sendo incansável ou você desistiu? Você está sendo incansável, você se entregou à sua fraqueza. Você está sendo incansável ou você realmente se entregou àquilo que o mundo diz. Não, é assim mesmo, você tem que aceitar você do jeito que você é. O que você tem feito? Só se alcança uma devoção sólida, uma mulher que é como a águia. Uma mulher que é como a pomba, que voa na direção de Deus de forma viva, sublime e incansável. A graça nos faz vivos, nos torna belos aos olhos de Deus. A caridade nos faz praticar o bem. Ela nos torna sublimes diante de Deus. A verdadeira devoção nos faz praticar o bem de forma constante, de forma eficaz. E ela nos faz incansáveis para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Somente almas revestidas da graça, da caridade, da verdadeira devoção é que conseguem voar para Deus de forma viva, sublime e incansável. São Francisco de Sales ainda diz: a devoção sólida é uma agilidade, uma viveza espiritual. A formação da devoção sólida pela caridade operada em si mesmo, onde se observa todos os mandamentos de Deus sem exceção. O que forma uma devoção sólida? A devoção sólida é formada pelo quê? Pela caridade, que é operada em si mesmo, onde se observa os mandamentos de Deus sem exceção. Então, quando você recebe a graça de Deus e começa a se tornar bela aos olhos de Deus, você também, no segundo grau, recebe a caridade, o dom de Deus que opera em você mesmo e não no outro, onde você mesmo observa os mandamentos de Deus sem exceção. E por isso você pratica o bem. E é formado pela devoção, onde operamos todo o bem que somos capazes, levados pela caridade, onde observamos os mandamentos com toda a diligência e fervor possível. Então, essa é a formação da verdadeira devoção. Graça, caridade e devoção. Amém? A graça que nos faz voar de forma viva para Deus,
A caridade que nos faz voar de forma sublime para Deus e a verdadeira devoção que nos faz voar de forma incansável para Deus. Olha que coisa maravilhosa. E São Francisco de Sales ainda vai dizer a diferença entre justos e devotos. Então, até agora nós vimos a diferença. A formação da verdadeira devoção, graça, caridade e verdadeira devoção. Nós vimos a diferença entre os 3 graus do amor a Deus acima de tudo, que é graça, caridade e verdadeira devoção. E nós vimos a diferença de justos e pecadores. Amém? Agora nós vamos ver a diferença de justos e devotos. E olha o que São Francisco de Sales diz. Primícias. Todo aquele que não cumpre os mandamentos de Deus não é justo e muito menos devoto. Então, amado, essa conversa que nós ouvimos de muitas mulheres, né? De muitas pessoas. Ah, não, eu amo a Deus sim, eu sou bom, eu pratico a caridade, eu faço coisas boas. Se você fizer coisas boas, mas não cumprir o mandamento de Deus, onde o primeiro é amar a Deus acima de tudo, você não é justo e muito menos devoto. O que você precisa é se arrepender. O que você precisa, talvez o bem que você diga, mulher, que você faça, não é o bem que é de acordo com a vontade de Deus, mas é o bem que agrada a você mesmo. Você está entregue a você mesma e por isso você acha que faz o bem, porque você faz aquilo que te agrada. Você faz aquilo que você quer, que você acha que é certo. Você não tem a tua vida pautada e nem plasmada pelos mandamentos de Deus. Então, não sou eu que estou dizendo. São Francisco de Sales diz, doutor do amor divino. Todo aquele que não cumpre os mandamentos de Deus não é justo e muito menos devoto. Então, quantas vezes, amados, nós não podemos bater no peito e dizer que somos justos. Nós não podemos bater no peito e dizer que somos devotas. E aqui eu quero falar em especial com aqueles que dizem que são consagradas a Nossa Senhora pelo método do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís de Montfort. Nós precisamos honrar o nome de Deus. Honrar o nome de Nossa Senhora. Louvar, honrar o nome de Deus, louvar o nome de Nossa Senhora. Nós precisamos fazer jus àquilo que dizemos que somos. Não basta ir carregar correias no braço, né, correntes no braço ou no corpo, sinais externos de devoção. Não basta levar capelinhas para cima e para baixo, como se a capelinha fosse um talismã, um amuleto para você. Não, não basta você ficar percorrendo ruas e ruas e ruas e ruas, dizendo, batendo no peito, dizendo, eu sou uma mulher, discípula, missionária de Jesus, eu sou pertencente à mãe rainha. Não, minha amada, que mãe rainha você é pertencente se você só faz aquilo que te agrada? Você pertence a que mãe rainha? A que método do Tratado da Verdadeira Devoção você pertence, que você só faz o que você quer, aquilo que convém para você. Na hora de você amar e respeitar as pessoas, você não ama. Você não respeita. Nós precisamos entender aquilo que a igreja realmente diz. Todo aquele que não cumpre os mandamentos de Deus não é justo e muito menos devoto. Então nós precisamos nos arrepender, buscar o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação e nos voltar para Deus. São Francisco de Sales diz, o justo é aquele que tem caridade, que observa todos os mandamentos de Deus sem exceção. Quem é justo? É aquele que observa os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, sem exceção. Então eu pergunto para você, você é justo? Você é uma mulher justa? Eu sou uma mulher justa? Precisamos nos questionar e pedir ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio. Que o Espírito Santo derrama em nós um espírito de arrependimento profundo nessa noite. São Francisco de Sales diz, quem é o devoto? É aquele que pratica com fervor, vive pronto, todo o bem que se pode, observando os mandamentos, levado pela caridade. Justo é aquele que tem caridade e observa todos os mandamentos de Deus, sem exceção. Devoto é aquele que pratica com fervor, vivo, pronto, de forma constante, todo o bem que se pode, observando os mandamentos, levado pela caridade.
Então, há uma diferença entre pecadores e justos e entre justos e devotos. Onde você está, mulher? Em qual grau você se encontra? Para que você possa ser uma mulher da palavra. E São Francisco de Sales ainda diz: os pecadores recém-convertidos, ele vai dizer exatamente assim: pecadores recém-convertidos. A devoção consiste essencialmente num amor acendrado que impele e incita a observar os mandamentos da lei de Deus, pronta, ativa, diligentemente a praticar as boas obras, que são apenas conselhos e inspirações particulares. Essa é a verdade que nós precisamos ter. Que a verdadeira devoção, ela consiste num amor acendrado e nos impele a duas coisas. Primeiro, a observar os mandamentos da lei de Deus de forma pronta, ativa e diligente. E segundo, a praticar as boas obras, que são apenas conselhos e inspirações particulares. Então, quando você faz uma boa obra, quando você é revestida da caridade, é uma inspiração que você recebeu. Ou um conselho. É uma inspiração particular que você teve dentro de você e disse: não, eu vou fazer o bem para tal pessoa. Não, eu vou ajudar tal pessoa. Não, eu vou fazer isso. Isso vai ser bom. Uma inspiração particular. Apenas um conselho. Isso é boa obra. Mas o verdadeiro amor impele a observar os mandamentos da lei de Deus. Então não basta praticar boas obras. É preciso observar o mandamento da lei de Deus. Amém? Um pecador recém-convertido caminha na senda da salvação, devagar e caminhando, pela necessidade de obedecer os mandamentos de Deus, até que se manifeste nele o espírito de piedade. E não é assim que acontece? Nós somos revestidos pela graça, fomos adornados pelo Espírito Santo, nos tornamos belos aos olhos de Deus. E quando isso acontece? Principalmente pela consagração das consagrações, o batismo. Nós somos batizados, fomos retirados das mãos do demônio e fomos colocados, inseridos na presença de Deus e fomos adornados pela graça de Deus. Nos tornamos belos aos olhos de Deus. E devagar, caminhando, nós começamos a sentir a necessidade de observar os mandamentos de Deus. Então, quando nós somos recém-convertidos e nós nos abrimos à graça de Deus, agora falando também do batismo no Espírito Santo, que é diferente do batismo sacramental, nós somos revestidos pelo poder de Deus e começamos a ter a necessidade de obedecer os mandamentos. Se você ainda não tem essa necessidade, se a sua alma ainda não grita, você ainda não está conseguindo ouvir a voz, a necessidade dentro de você de observar os mandamentos, você precisa clamar o batismo no Espírito Santo. É essa nova comunhão com Deus, é esse novo diálogo com Deus, é essa nova experiência com Deus, com o Espírito Santo, que vai fazer com que você tenha no seu coração a necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Então, se você ainda tem dúvida, ou se você ainda não quer obedecer aos mandamentos de Deus, você precisa do batismo no Espírito Santo. E São Francisco de Sales diz: o pecador recém-convertido caminha na senda da salvação, devagar, pela necessidade de obedecer os mandamentos de Deus, até que se manifeste o espírito de piedade. Ao manifestar em si o espírito de piedade, caminha como um homem sadio e robusto, caminha com alegria, envereda corajosamente pelos caminhos intransitáveis aos outros homens, para onde quer que a voz de Deus o chame, pelos conselhos evangélicos, pelas inspirações da graça. Olha que coisa mais linda. Você se converteu agora. Você está sentindo a necessidade de obedecer a Deus. Saiba você que essa sua necessidade, ela vai ser tomada, sanada, através do espírito de piedade. Esse espírito de piedade, ele é manifestado em você mesmo e não no outro. E quando esse espírito de piedade toma você, você caminha de forma sadia e robusta. Você caminha com alegria.
Você caminha de forma corajosa por caminhos intransitáveis a outros homens, a outras mulheres. E é exatamente isso, amado, como nós precisamos pedir a Deus o dom da piedade, o espírito de piedade sobre nós, mulher de Deus. Que você seja, mulher, hoje revestida pelo espírito de piedade, para que você possa caminhar de forma sadia, de forma robusta como mulher de Deus, que você possa ter alegria em ser uma mulher de Deus, que você possa caminhar por caminhos intransitáveis ainda por outras mulheres, caminhos que outras mulheres hoje olham para você e dizem, você é louca, você não precisa disso, você está exagerando, isso não tem necessidade, olha aí o mundo do jeito que está, vem com a gente, não tem problema não, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus vai perdoar você, qualquer coisa depois você pronto no seu caminho da confissão. O Senhor chama você, mulher, a caminhar por caminhos que essas mulheres não caminham. Por caminhos que hoje são intransitáveis por elas. Por caminho que hoje só Deus e você pode passar. O caminho da graça, da caridade e da verdadeira devoção. Isso é magnífico. É saber que em Deus, nós mulheres, temos um caminho para percorrer que muitas mulheres não querem passar. Um caminho desconhecido para muitas. Um caminho desconhecido onde nós poderemos voar como águias, voar como pombas, poderemos ser firmes, constantes, determinadas, corajosas, poderemos estar na presença de Deus. E eu quero dizer para você, mulher, hoje, nessa noite, você, mulher que está sendo chamada por Deus para ser uma mulher da palavra, uma mulher bigmia, é preciso que você seja como águia. Deus quer que você voe, 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 para de se escar, como diz hoje muitas músicas, né? Infelizmente denigrem a imagem da mulher, chamam a mulher de galinha, de vadia, de cachorra. Não, você não é uma vadia, você não é uma galinha, você não é uma adúltera, você não é uma corna, você é uma águia, você é pomba aos olhos de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher bigmia, você é uma mulher de oração, você é uma mulher de valor, você é uma mulher de moral, você é uma mulher eleita, você é uma mulher sublime, você é uma mulher constante, você é uma mulher que vive da graça, que vive da caridade, você é uma mulher que está sendo revestida da verdadeira devoção, você é uma mulher de Deus. Uma mulher corajosa, que caminha por caminhos desconhecidos por outras mulheres, que vão para onde quer que a voz de Deus a chame. Mulheres que não têm, desculpe aí a palavra, rabo preso com ninguém. Mulheres que podem ir orar para outras pessoas, que podem ir pregar para outras pessoas, que podem evangelizar a sua casa, evangelizar o seu matrimônio, amada. O pecado, ele nos prende. O pecado, ele nos amedronta. O pecado, ele nos... tira a luz que há em nós. O pecado, ele nos esconde, ele nos faz ocultos. O pecado, ele nos faz ter medo. Medo de Deus e medo do outro, medo de ser reconhecido, medo de outras pessoas dizerem, lá, eu vi você, hein? Você diz que é isso, mas não é nada, eu sei quem você é. Sabe essas coisas? Você não foi feita para isso. Você, mulher, foi feita para brilhar a luz de Deus, para poder olhar nos olhos das pessoas e as pessoas não terem o que acusar você. Você pode até ser perseguida, ser humilhada, ser maltratada, porque segue a vontade de Deus, mas você não pode ser julgada, acusada, porque Deus opera em você. Porque você está buscando a graça, a caridade, a verdadeira devoção. Porque você hoje deixou da condição de pecador e está vivendo a condição de justo. Você é imperfeita, mas você é justificada pela glória de Deus. Minha amada, você precisa, assim como São Francisco de Sales diz, viver pelos conselhos evangélicos e pelas inspirações da graça. Nós somos mulheres que vivemos nós somos aconselhadas, nós temos direção.
Nós temos um Deus que é Pai, nós temos um irmão que é Jesus, e nós temos um Espírito Santo que é guia e advogado, e ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos direção, nós temos a Trindade habita dentro de nós somos templos vivos do Espírito Santo. Aí sim nós podemos dizer que somos igreja. Minha amada, somos guiadas por conselhos evangélicos, nós temos direção. Nós temos alguém que nos conduz, nós temos a igreja. Por isso somos mulheres bigmia, por isso somos mulheres da palavra. Vivemos também pelas inspirações da graça. Aquilo que nos inspira não é o nosso pecado. Eu não preciso andar movida pelo prazer da carne. Não, eu não sou dependente de sexo, não sou dependente de pessoas, não sou apegada ao consumismo, às coisas, às roupas, às pessoas. Não, eu sou livre. Eu sou inspirada pela graça. Quem me inspira é a graça. A minha inspiração tem um nome, graça. E você, mulher, é chamada a ser exatamente assim. Por isso, São Francisco de Sales, ele vai dizer para nós, o fogo da chama das almas devotas e piedosas. Voltando um pouquinho, precisamos nós, mulheres, para nos tornarmos mulheres justas, para nos tornarmos mulheres piedosas, pedir a Deus o dom da piedade. O espírito de piedade. É o espírito de piedade que nos fará viver, segundo o coração de Deus, a verdadeira devoção. É o espírito de piedade que nos fará ser mulheres sadias e robustas, mulheres que caminharão com alegria, mulheres que viverão de forma corajosa em caminhos intransitáveis por outras mulheres, mulheres que irão aonde quer que a voz de Deus a chame e são inspiradas pelos conselhos evangélicos e pelas inspirações da graça. É o espírito de piedade que realiza isso em todas nós. E agora, o fogo da chama das almas devotas e piedosas. A caridade e a devoção não diferem mais entre si do que o fogo da chama. O fogo espiritual da alma é a caridade e a devoção é a caridade que se levanta em labaredas. Minha amada mulher, se você estivesse aqui agora, nós íamos nos prostrar diante de Deus. Mas eu quero convidar você a se prostrar diante de Deus e pedir a Deus esse fogo espiritual da alma. A caridade que nos faz praticar o bem. Nós queremos hoje fazer aquilo que é certo. Nós queremos ser mulheres corajosas, águias, pombas. Nós queremos ser mulheres constantes, firmes, decididas, determinadas. Nós queremos ser mulheres justas. Nós queremos ser mulheres revestidas com o espírito de piedade. Nós queremos ser mulheres que vivam no conselho evangélico, nós são inspiradas pela graça, que andam por caminhos intransitáveis por muitas outras mulheres. Nós queremos ser mulheres que têm o fogo espiritual da alma, a caridade, mulheres que tenham em si o fogo da chama, essa chama, por isso nós dizemos uma chama no lugar do coração, por isso mulher bigmia, comunidade missionária, chamas abrasadoras, hashtag, uma chama no lugar do coração. Nós queremos essa chama, a chama da caridade, a chama da devoção. Devoção é a caridade que se levanta em labaredas. Nós queremos ser mulheres de labaredas, nós queremos levantar labaredas pela caridade, nós queremos realmente ter fogo na alma, uma chama que queime no nosso coração, assim como São Francisco de Sales diz, a devoção nada acrescenta ao fogo da caridade, além dessa chama pela qual a caridade se mostra pronta, ativa e diligente, na observância dos mandamentos de Deus, na prática dos conselhos e inspirações celestes. Amado, eu fui movida a fazer essa live através de São Francisco de Sales, porque eu quero alcançar esses objetivos. Eu quero ser uma mulher usada pelas mãos de Deus. Eu quero ser uma mulher usada para alcançar a tua vida. Eu quero ser uma mulher que se levanta em outras mulheres de fogo pelo mundo. Eu quero verdadeiramente ser guiada pela prática dos conselhos evangélicos e pelas inspirações celestes. Eu quero ouvir Deus falar ao meu coração. Eu quero ser inspirada por Deus. Eu tenho esse direito. Eu sou livre para amar a Deus acima de tudo. Eu quero ser uma mulher devota. Eu quero ser uma mulher de piedade. Eu quero ir além, eu quero voar como águia. Eu sonho em ir ao encontro de Deus, como Santa Teresinha do Menino Jesus diz. Eu não morro, eu vou. Olha que coisa mais linda. Eu quero voar para Deus, voar na direção de Deus.
Eu quero ser constante, eu quero ser firme, eu quero ser corajosa, eu quero ser decidida. Eu quero andar por caminhos que talvez você não queira. Eu quero andar por caminhos onde eu sei que eu vou encontrar com Deus, com o meu amado, com o amado da minha alma, com aquele que eu desejo, que eu amo, que eu espero, com aquele ao qual eu dei minha vida, com aquele ao qual eu conheci, falou no meu coração, conquistou a minha alma. Eu quero ir ao encontro daquele que converteu o meu coração, que conquistou o meu coração, que ganhou o meu amor, que me revestiu de graça, que me tornou belo aos seus olhos, que me revestiu de caridade, que me fez praticar o bem e me fez uma pessoa devota. Eu quero a Deus. E eu convido, mulher, você a ser assim, a ser uma águia nas mãos de Deus, a ter uma chama, o fogo da chama, a ter esse fogo espiritual da alma no seu coração, a levantar labaredas pela prática do bem, porque você quer ser de Deus, porque você quer hoje observar os mandamentos de Deus, sem exceção, de forma pronta, ativa, diligente, viva, eficaz, pronta, constante, e você quer praticar os conselhos de Deus e seguir as inspirações celestes. É isso que nós queremos, Jesus. É isso que nós pedimos, Santíssima Trindade, pela intercessão da Virgem Maria, para todas as mulheres do mundo inteiro, sob a intercessão nessa quaresma de São Miguel Arcanjo, pela intercessão de São Francisco de Sales, e em comunhão com os anjos e santos, em comunhão com Cristo Jesus. Queremos ser uma mulher bigmia. Hashtag uma chama no lugar do coração. Sou mulher, sou bigmia. Amém? Você, mulher que ouviu essa live e que gostou dessa live, deixa aí hashtag sou mulher, sou bigmia. Deixa aí hashtag uma chama no lugar do coração. Que o fogo do Espírito desça sobre você e que você seja agraciada pelo poder de Deus. Amém? Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Sangue de Jesus, cobri-nos. Que Deus abençoe sua vida. Salve Maria Puríssima. Conheça aí a nossa página do Movimento Bigmia, conheça a live anterior e nós vamos dar sequência e vou deixando tudo para você. Entre em contato, nos leve para missões na sua cidade, na sua paróquia. Enfim, estamos à disposição aí para um grande mover do Espírito Santo para as mulheres cristãs. Seja uma mulher da palavra. Hashtag sou mulher, sou bigmia. Hashtag uma chama no lugar do coração. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Puríssima.